Período dinâmico das novas experiências, a fase ativa da exploração e assimilação. É uma viagem do eu que se lança fora, no mundo exterior, onde encontra choques, devora e assimila impressões. Assim o gasto de energia da qual os jovens são ricos, acaba produzindo a sabedoria da velhice. A carga de dinamismo se transforma em psiquismo. Esta é a função da vida no seio do fisiodinamo-psiquismo que constitui a evolução. Poder-se então definir o fenômeno biológico como um processo de transformação da energia em conhecimento, pensamento, inteligência. Então, o fenômeno biológico representa o trecho dinâmico psíquico dentro do transformismo físico-dinâmico psíquico, que é o percurso de evolução. A sabedoria da velhice é o equivalente psíquico dos valores dinâmicos da juventude. Nada se destrói, tudo se transforma. Quando o indivíduo tem esgotado as suas energias por ter experimentado bastante, está rico de novas qualidades, que valem o que ele perdeu com a energia. Na velhice o consciente adormece, se cristaliza de novo na inércia. Mas o seu trabalho de toda a vida ficou filtrado no subconsciente do qual estará sempre pronto a ressurgir para dirigir o ser no futuro automaticamente, quando o consciente não estiver acordado para realizar o trabalho de continuar, no futuro, a construção realizada no passado. É este período ativo, no qual o eu está acordado no consciente, o período em que se pode realizar o esforço da subida e progredir no caminho evolutivo. Os outros períodos têm funções diferentes, de descanso ou compreensão, reorganização, assimilação profunda. É o período de consciência acordada na vida, o que é o mais independente do determinismo do subconsciente, período não mais de repetição automática, mas de livre iniciativa do novo. É neste período que o livre-arbítrio pode melhor funcionar, sobrepondo o seu instinto, para corrigi-lo. Neste período se descarrega a energia vital da juventude, que existe para essa finalidade, a da nova construção. Trata-se de uma reconstrução imensa que vai do A ao S e nisto consiste o processo de evolução. Cada vida representa um passo para frente. O desenvolvimento deste processo poderia ser expresso por uma linha em forma de onda, na qual temos um período de descida, no período da velhice até a morte, e um período de subida, depois da juventude, na plenitude da maioridade, subida superior à descida precedente, de modo que o resultado final de todo o movimento ondulatório é uma ascensão contínua. Então, o período verdadeiramente ativo neste processo da reconstrução da personalidade, como de ascensão evolutiva, é o período consciente da vida, no qual é possível a livre escolha, acima dos instintos, ou o retorno automático do passado. Depois desse período tudo cai nas engrenagens da lei, que se apodera dos resultados do trabalho executado naquele período consciente, e fatalmente os dirige para suas consequências, até que o contínuo transformismo não amadureça outro período de vida, ativo e consciente, no qual, baseando-se naquelas consequências, continue o trabalho da construção da personalidade. O desenvolvimento desse processo evolutivo poderia ser expresso também pela abertura de uma espiral, como a encontramos em A Grande Síntese, na figura que representa o desenvolvimento da trajetória típica dos motos fenomênicos. O período dinâmico consciente do trabalho construtivo da idade madura, em que se realiza a subida evolutiva, é representado pelo período de abertura da espiral, que expressa o caminho expansionista ascensional da evolução. O oposto período de contração evolutiva da espiral, que volta um pouco para trás, fechando-se sobre si mesma, representa o período de involução e inércia da velhice, e o que foi vivido dessa subconsciente, no qual o indivíduo encontra gravado, como lembrança do passado, que ressurgirá amanhã. O fato de que no início da nova vida até a maioridade, o indivíduo será dirigido por este seu subconsciente, isto é, pelo que nele foi gravado, é representado pelo abrir-se novamente da espiral, que percorre em subida,
Na juventude, o trecho que na precedente velhice foi percorrido em descida, mas ele acrescentando um trecho novo em subida, que constitui o trecho que cada vida conquista no caminho progressivo da evolução. E assim por diante, até que por esse jogo alternativo de expansão e contração, mas a primeira maior do que a segunda, se pode realizar o processo evolutivo que vai do A ao S. Poderíamos agora perguntar-nos, por que está sempre repetida a fase de contração e retrocesso? Por outras palavras, por que existe a velhice? O que produz tais resultados é o impulso do AS, impulso negativo, destrutivo, anti-evolucionista, que funciona como o freio do progresso em subida, porque quereria paralisá-lo. Este impulso das triunfa com a morte do ser, mas temporariamente, porque há também o impulso oposto do S, que logo volta e por sua vez prevalece, desenvolvendo-se em cheio com uma nova vida. A revolta gerou o dualismo, que divide o universo em duas partes, S e as em luta entre si. Por isso a evolução é trabalhosa, porque para se realizar, ela precisa do esforço do indivíduo para vencer a resistência do As, que quer o reino do antideus, e não o reino de Deus. Tais problemas da personalidade humana não podem ser resolvidos isoladamente, como queria a ciência, mas só em função da solução, já atingida, dos maiores problemas do conhecimento. O subconsciente representa o passado da evolução, o lado inconsciência, as trevas do As. O consciente representa o futuro da evolução, o trabalho de construção da inteligência, a conquista da luz do S. Podemos agora entender por que a nossa existência se alterna com duas formas opostas, em luta uma contra a outra, a vida e a morte. Este conceito, que quer dizer reencarnação, se baseia na própria estrutura dualista do nosso universo e na íntima natureza do fenômeno evolutivo. Eis porque o nosso oscila, ora acordado no consciente, ora adormecido no inconsciente, entre um estado de luz e outro de trevas, ora na posição de vida, ora na posição de morte. Isto porque ora vence e prevalece o esse, ora o as, fontes de dois impulsos opostos. Podemos, assim, entender o que em substância é a evolução. Ela vai do inconsciente ao consciente, cumprir o trabalho da destruição do primeiro e da construção do segundo, consistindo na conquista da consciência, ou melhor na reconquista da consciência originária. Por isso vivemos experimentando, para despertar do sono da inconsciência, fruto da queda. Por isso a vida vai do subconsciente ao consciente e ao superconsciente, do mistério ao conhecimento, prestando-se para o desenvolvimento da inteligência. O livre-arbítrio que cada ser possui depende do nível da evolução por ele atingido, porque depende da medida na qual ele possui consciência, inteligência e conhecimento. Da evolução depende o grau de liberdade, isto é, de libertação do determinismo da lei, com que esta dirige os cegos involuídos, liberdade só possível quando surgiu a consciência necessária para se autodirigir. De tudo isto se segue que quanto mais o ser evolui, tanto mais vastos e longos são para ele os períodos de consciência, isto é, de existência em estado acordado, e tanto mais fracos e curtos se tornam para ele os períodos de inconsciência, como a velhice, a meninice, a fase de sono na morte. De fato, vemos as almas superiores ficarem com a mente acordada até a velhice e, quando se encarnam, desde a primeira meninice acordarem mais cedo do que é comum, constituindo os gênios precoces. Com a evolução aumenta a zona da consciência e diminui a da inconsciência. É a extensão dessa zona, num sentido ou outro, que nos revela o nível de evolução atingido pelo indivíduo. Na velhice há para todos um regresso involutivo, como um enrolar-se da personalidade que se fecha em si mesma, encerrando em si os resultados do trabalho da sua vida atual. Depois chega a morte, silêncio, vida introspectiva, em compensação da sua parte em ver-se complementar, extrovertida, que chamamos também de vida. Quanto mais o indivíduo é primitivo,
tanto mais poderosa e real é a segunda forma de vida, e fraca, misteriosa e real é a primeira. Quanto mais o ser é adiantado, tanto mais ilusória é a vida terrena, e mais poderosa, real e viva é a vida extracorpórea depois da morte. Por isso o primitivo julga a perda da vida física uma grande perda e desesperadamente luta para conservar, enquanto o evoluído possui a sensação de que a morte não o atinge, porque não apaga o seu estado de consciência acordada, no qual ele fica vivo, apesar da morte. Ao início de uma nova vida, o eu que, na velhice, se enrolou sobre si mesmo, fechando-se no subconsciente, se desenrola na meninice e juventude da nova encarnação, assumindo como ponto de partida da nova vida o que foi o ponto de chegada no fim da precedente. A conclusão do processo é a conquista da imortalidade. Este é o resultado final da evolução. Imortalidade de fato não é senão um estado contínuo de consciência acordada, de conhecimento da própria existência e da dos outros, de mente que percebe e de inteligência que entende. Potencialmente tudo que existe é eterno, indestrutível, imortal. Assim também os primitivos são imortais. Mas não sabem disso, porque com a morte perdem a consciência, que os faz vivos. Tudo depende do grau de sensibilidade atingido, da própria capacidade de perceber. Quem não sabe sobreviver à morte senão em estado de inconsciência, está morto, porque não sabe que ainda está vivo. Esta também é a imortalidade, mas é a da matéria, a de tudo o que ruiu no as. Imortalidade é o negativo, isto é, vida imobilizada na inconsciência da morte. A verdadeira imortalidade é a que a evolução realiza levando o ser até o S, acima da matéria até ao espírito, do estado de inconsciência próprio do S ao estado de consciência próprio do S. Então, a sensação da sobrevivência como capacidade de introspeção no período de desencarnado depende do grau de desenvolvimento de consciência atingido pelo indivíduo. Por isso, com esta capacidade, não é igual para todos o poder de orientar a sua nova vida, de se autodirigir no caminho da evolução. Esta, porque é conquista de consciência, é também conquista de consciente autonomia de existência. É lógico que a capacidade de introspeção, que é ato de um ser consciente, não possa aparecer senão quando o indivíduo está bastante maduro para os outros, os primitivos, providencia o determinismo da lei, que com seus impulsos se encarrega de despertar quem ainda se encontra em estado de inconsciência, como a lei quer e é bom que eles sejam despertados. Eis então o que acontece. No período da vida todas as experiências ficam registradas no subconsciente como numa fita. Na outra forma de vida que chamamos de morte, o ser transporta essa gravação para observá-la. Essa é a fase de decantação e filtragem, de digestão e assimilação, de interpretação e compreensão, fase oposta e complementar à precedente, trabalho que antes, no meio da luta, não podia ser feito. Essa nova operação será tanto mais profunda e perfeita, quanto mais o ser for evoluído. O que liga uma vida à outra, o fenômeno fundamental que permanece constante, é essa assimilação nas profundezas do eu em contínuo crescimento. Vemos, assim, que o nosso conceito de subconsciente é muito mais vasto e completo do que o da psicanálise atual. Assim como acontece no tronco de uma árvore, cada vida sobrepõe uma nova camada às precedentes, e elas nos contam a história toda daquela existência. Cada um leva consigo o livro onde tudo foi escrito, que não pode ser apagado e pode ser lido, como poderá fazer a psicanálise do futuro. Cada qualidade, impulso, movimento no presente, não é senão a consequência de tudo o que foi vivido no passado. Só poderemos compreender a nossa vida se encararmos neste sentido imenso, que abrange em todo o seu caminho evolutivo. Estamos presos pelas consequências do nosso passado. Somos o que somos porque assim nos construímos nas vidas precedentes. Não podemos sair de nossa forma mental já feita e ela é o único instrumento que possuímos para entender e julgar.
A nossa sabedoria atual é filha da escola que nos ensinou. Tal é a história da formação e presença dos instintos. Há na natureza humana verdades fundamentais que todos aceitam como axiomas que, pela sua evidência, não precisam de demonstração para serem entendidos e admitidos. Por que isso? Como é que todos espontaneamente concordam nestes pontos? Isto acontece porque tais verdades ficaram impressas no subconsciente como fruto das experiências passadas. Muitas das ideias que dirigem o mundo não são fruto de lógica e raciocínio, mas de instintivos impulsos do subconsciente. Assim, muitas vezes é o irracional o que dirige nossa vida, mas um irracional, cuja origem agora conhecemos e que sabemos ter o seu profundo significado. É assim que as verdades axiomáticas estão profundamente enraizadas na mente humana, que ninguém as pode abalar. Elas são as mais antigas, as mais experimentadas como indispensáveis à sobrevivência, as básicas da existência. Estas grandes verdades elementares, construídas pela vida nos níveis biológicos inferiores, continuam vigorando também no plano humano, dentro da mente racional do homem, apesar de sua inteligência e conhecimento. Para os evoluídos que não possuem ainda uma consciência para se dirigir, quem os impulsiona por um caminho certo para o seu futuro é o pensamento e a vontade da lei. Não é o acaso que o ser tem de progredir, mas ao longo de um caminho já assinalado, porque a evolução vai de um universo tipo As para um universo tipo S. O caminho já está marcado, porque é o endireitamento em subida do caminho que, em descida, foi percorrido na fase de involução. Eis que o crescimento do eu pode se realizar automaticamente também nos níveis inferiores, da matéria, plantas e animais, onde ainda não existe uma consciência que possa se dirigir por si próprio. O caminho a percorrer foi já assinalado no período da descida involutiva. Agora se trata de percorrer o mesmo caminho, mas na direção oposta, em subida, em vez de ser em descida. Já está marcado o ponto de partida e o de chegada, e a linha da evolução que os liga e une no mesmo processo. Não é possível uma conquista do nada, um caminho sem uma direção e uma meta. O tipo de desenvolvimento da existência do ser já está escrito na lei, pela qual o percurso não pode ser senão um caminho de regresso, o trajeto do As-S. Seria absurdo pensar que o processo evolutivo tivesse de ficar ao dispor das capacidades de compreensão do ser. O conhecimento aparece quando o ser está bastante adiantado e o mereceu pelo seu esforço e caminho percorrido. O surgir da consciência é um efeito e não é a causa do amadurecimento. E de fato, em nossa própria vida, vemos que o destino não nos explica o porquê. Só age e atua. A explicação do porquê cabe ao indivíduo encontrá-la. E ele não a pode encontrar senão quando se tornar bastante evoluído, para entender o que a lei exige dele. Ela nada explica, mas o fustiga sempre, até ele entender. Observemos ainda outros aspectos do problema da personalidade humana e do destino. A diferença entre o evoluído e o involuído é que só o primeiro dirige, conscientemente, a sua vida. Esta é uma sabedoria que o ser tem de conquistar com o seu esforço, como faz o menino para aprender a andar, caindo, levantando-se e caindo de novo. Mas é onde o conhecimento do ser não chega, aí funciona automaticamente a lei, que o leva na sua corrente. Se ele introduzir nesta os seus impulsos errados à procura de desvios, a lei o corrige com a dor. Com tal método ele por fim acaba aprendendo a nadar dentro dessa corrente, seguindo-a, acompanhando-a com os seus impulsos, movimentando-se não contra ela, mas na mesma direção dos seus impulsos. O progresso se realiza, então, não se chocando com a reação da lei que se rebela contra as tentativas erradas, mas em forma tanto mais fácil e rápida, porque a evolução não é mais travada pela luta entre dois impulsos opostos, mas sustentada e estimulada por dois impulsos concordantes que se somam, o da lei e o do ser. Temos falado bastante destes dois tipos biológicos, o evoluído e o involuído. Eles representam dois extremos,
entre os quais há uma multidão de tipos intermédios de indivíduos e destinos. Acontece, assim, que cada um, apesar de ligado às leis da grande corrente que arrasta todos, pode percorrer o caminho da vida de maneira diferente, a ele particular, continuando a seguir o caminho da sua vida precedente, conforme construiu no passado. Na juventude ele abre a mala que contém os instrumentos que aí colocou no fim da vida precedente, e, como os encontra, os usa na sua nova vida. Eles são os seus instintos, impulsos, as suas qualidades de todo gênero. Nesta altura poderia surgir uma dúvida, outro ponto a esclarecer. Como de tantos destinos, que progridem juntos dentro de uma mesma lei geral que os abrange, pode cada um se desenvolver livre e completo no seu devido caminho, sem ser torcido pela proximidade dos outros. Na realidade temos muitos destinos diferentes que se desenvolvem um perto do outro, mas cada um seguindo o seu caminho particular conforme a lei do seu desenvolvimento. Como nesta rede os fios condutores de tantos destinos não se misturam, cada um recebendo o que mereceu segundo a justiça, e dela ninguém pode fugir, ainda que o destino seja por amor ou ódio, bondade ou maldade. Deus não pode permitir que seja violada a justiça da lei, pela qual cada um pode semear e colher somente no seu terreno, o que quer dizer receber apenas conforme os seus méritos e culpas, sem que ninguém se possa meter no que não é seu. E como tantos destinos diferentes, ao invés do caos, em conjunto, acabam construindo como numa tapeçaria um desenho coletivo maior, no qual cabe e se cumpre o menor de cada indivíduo separadamente. Como se pode conciliar a rigidez da lei de causa e efeito, o seu férreo encadeamento, no qual se baseia o desenvolvimento de nosso destino, com a necessidade de convivência recíproca entre destinos assim entrelaçados. E isto sem que um destino cometa violência contra a liberdade dos outros, a ela impondo-se à força. Se, pelo princípio de justiça, pagar as consequências atende a uma necessidade absoluta, sem possibilidade de confusão, empréstimos ou escapatórias, cada um tem de assumir as suas responsabilidades com pleno respeito a seu próprio livre-arbítrio, sem que qualquer outra pessoa possa ser responsável em seu lugar. Cada um tem de pagar pelas suas culpas e não pelas dos outros, tem de ser premiado pelas suas virtudes e não pelas dos outros. Pela justiça de Deus, tudo o que nos acontece na vida deve ter sido merecido por nós, a causa deve estar em nós mesmos. É em nosso passado que temos de procurá-la e não nos outros. Observando como se processa a evolução, vemos que ela procede por tentativas. E é assim porque o seu caminho é percorrido por um ser ignorante que, exatamente através da sua experimentação, está conquistando o conhecimento. Essas tentativas, porém, se representam uma incerteza de oscilação nas experiências. A amplitude delas está contida dentro do trilho pré-estabelecido pela lei que dirige o plano geral de desenvolvimento do ser. Trata-se, então, de uma amplitude limitada, de uma pequena liberdade de cometer erros, mas fechada dentro de uma ordem maior, a da lei que, se os admite, logo os corrige e endireita pela dor. Eis então que em cada ação do indivíduo, concorrem junto 3 impulsos ou elementos. 1. A ignorância dele, da qual deriva a incerteza das suas tentativas e os seus erros. 2. O rigor da lei causa-efeito, pela qual o indivíduo está sujeito às consequências do seu passado. 3. A liberdade de tomar novas iniciativas, sobrepondo novos impulsos aos velhos, que, porém, a limitam, até que eles se esgotem. Assim, no cumprimento de um destino há uma tendência que, se é irresistível, ao mesmo tempo é suscetível de se adaptar ao ambiente, ao momento, à pressão dos impulsos dos outros destinos que se vão desenvolvendo juntos e que também se querem realizar. No cumprimento de um destino há uma necessidade absoluta de realização, mas ela não é rígida e mecânica, mas uma vontade contínua, uma pressão constante e implacável,
impulsionando para se realizar, de modo que está pronta para isso, logo que o ambiente o permita. Ela funciona por tentativas, mas com a maior tenacidade, aproveitando todas as oportunidades. Eis, então, que na férrea atuação da lei de causa e efeito penetra uma elasticidade de adaptação às circunstâncias do momento. Se não encontrar logo as condições para se descarregar, a pressão dessa força continuará esperando a oportunidade, mas nessa espera ela se irá concentrando sempre mais porque cada vez mais comprimida pela falta de desabafo. Assim, aquela força continuará impelindo e sempre com mais urgência no mesmo sentido, estabelecido pela lei causa-efeito, até que estourará conseguindo transformar-se em realidade, no fato concreto. Uma vez que o indivíduo, com o seu livre-arbítrio, lançou tais forças, elas automaticamente caem no domínio da lei, que as canaliza, conforme seus princípios, em caminhos dos quais elas não podem sair e que têm de seguir até seu esgotamento. O indivíduo lhes fica amarrado pois elas fazem parte da sua personalidade, do jogo de forças que a constituem. É assim que o passado está dentro de nós, amadurece conosco definindo o trajeto de nosso destino, e nos acompanha no presente e no futuro, nos ajudando ou nos perseguindo, como merecemos. O princípio de justiça na realização de um destino fica respeitado, porque ele depende do que o indivíduo escolhe de tudo o que encontra no seu ambiente e do uso que de tudo isto lhe faz, assim como as doenças dependem da predisposição clínica do ser, dependendo, também, do mesmo ambiente microbiano geral, a doença pegará ou não. A culpa está na fraqueza congênita, consequência do passado, que é que estabelece uma predisposição para dados ataques, um atracão que representa um convite para dados tipos de agressões. São as consequências do nosso passado, na forma de nossas qualidades, se não as corrigirmos, o que nos faz sair vencidos ou vencedores. Assim as forças que o indivíduo no passado movimentou com sua personalidade, agora o dirigem para preferências instintivas, as quais são o que orienta e governa a sua vida. Das mesmas coisas, no mesmo ambiente, indivíduos de natureza diferente, podem fazer um uso diferente, com resultados diferentes. É assim que cada um paga pelas suas culpas e não pelas dos outros, e é premiado pelas suas virtudes e não pelas dos outros. É assim que tantos destinos diferentes, enredados no mesmo ambiente, podem apesar disso se realizar juntos, uns ao lado dos outros, sem se misturar, cada um recebendo conforme seu merecimento. Isto é possível pelo fato de que o impulso do qual depende o nosso destino é provido de elasticidade e adaptação, e ao mesmo tempo de uma poderosa vontade de se realizar, o que significa uma tendência e pressão constante, que não pode deixar de atingir o seu objetivo. 7. Psicanálise. Para concluir, com este capítulo e o seguinte, o estudo da personalidade humana e do destino, trataremos da psicanálise. Para nós, ela é a arte de fazer pesquisas no subconsciente, para descobrir quais são os elementos componentes da personalidade do indivíduo, o seu passado em que ele assim a construiu, e por fim o seu destino em que, como consequência necessária, aquele passado e o presente devem continuar desenvolvendo-se. Estudo de importância fundamental para entender a nossa vida, porque é na profundidade da nossa psique onde se encontra a primeira raiz de nossos atos. O que existe antes de tudo como verdade indiscutível, como premissa axiomática de todo julgamento, é a forma mental do indivíduo, filha do seu temperamento, que representa para cada um a sua unidade de medida dos valores, uma conclusão preconcebida a todo exame. Porque a mente é o instrumento com o qual o homem tudo percebe, entende e julga. Tudo é atingido com esse meio e reduzido dentro dos seus limites, seja religião, moral, filosofia prática, política, orientação na vida individual e social, como toda forma de compreensão e comportamento. Não é possível entender o significado dos nossos atos,
sem ter entendido de que impulsos interiores a conduta humana deriva. Isto prova a importância da psicanálise, mas uma psicanálise concebida em sentido mais vasto do que a atual vigorante, isto é, como ciência que desvenda o mistério da alma, descobrindo que fomos no passado e, por conseguinte, seremos no futuro, nos revelando o conteúdo de uma vida nossa muito maior, da qual a atual não é senão um breve episódio. Trata-se de um mundo desconhecido, que a ciência não leva em conta. O materialismo ateu o ignora, como se não existisse, e no fim da vida nos deixa cair cegos no abismo. As religiões nada sabem de positivo e, com afirmações vagas, às vezes inaceitáveis porque absurdas, constituem um dever aceitar por fé, e como a vista dos cegos, nos deixam nas mesmas trevas. Só a primitiva forma mental do homem atual pode permitir que ele fique satisfeito com esta sua ignorância a respeito das coisas, que é o mais urgente saber se quisermos viver inteligentemente, compreendendo em função de que longínquos elementos se desenvolve a nossa vida atual. Eis que, desde o início, logo aparece quão diferente, mais profunda e completa, esta nova psicanálise, do que é comum hoje aceita. Esta fica fechada dentro dos dois limites estreitos, do nascimento e da morte física, abrangendo, assim, só um trecho mínimo de nossa verdadeira existência, o qual é curto demais para nos explicar o que mais é necessário saber. Nos capítulos precedentes vimos que o nosso ser, quando do nascimento físico, traz consigo uma longa história, escrita no subconsciente, no qual ela pode ser lida. Tal é a função desta nova psicanálise, função fundamental, indispensável para compreender a personalidade humana e o significado do seu estado presente. Não pode fazer isto uma psicanálise como a atual, incompleta, porque não vai além do momento do nascimento, ficando assim limitada ao terreno dos efeitos, ignorando das causas, do qual tudo deriva. Falta ali, então, a parte mais importante, aquela onde estão os alicerces que sustentam o edifício do eu, aquela das raízes onde se apoia a árvore, e das razões que explicam e justificam o estado atual do indivíduo. Então, a primeira característica de nossa psicanálise é de atingir a parte mais profunda do eu, mais escondida, porém mais enraizada e firme porque é mais antiga, a parte mais verdadeira. Porque controlada por mais longa experimentação, a parte que está antes do nascimento. Mas esta psicanálise não abrange somente o passado, mas se estende também no futuro, porque ela sabe que este está contido no passado e no presente, do qual não pode ser senão a lógica consequência. Então, não somente psicanálise pré-natal, mas psicanálise que pode prever qual será o destino do indivíduo. No menino está tudo fixado, apesar de latente e invisível, como na semente está potencialmente contido todo o desenvolvimento futuro da árvore. Alargando a sua pesquisa e conhecimento no passado como no futuro, tal psicanálise nos oferece uma visão completa de nossa vida, e não só de um limitado trecho dela, insuficiente para o indivíduo entender o seu caso e posição, sua natureza e porvir. Mas para chegar a conclusões tão vastas, é necessário que a psicanálise seja orientada nas suas pesquisas e sustentada por um sistema filosófico completo, que de tudo dê uma explicação lógica, o que falta à psicanálise atual. O indivíduo nasce já feito, com uma personalidade sua que se revelará depois, mas que já existe. Quem a construiu e como isto aconteceu? É preciso também desvendar o mistério do nosso futuro. Mas, para isso, não temos de limitar o conceito de nosso destino no próximo amanhã, mas concebê-lo como um percurso imenso que, ao longo de uma mesma linha, se vai desenvolvendo através do passado, do presente e do futuro, um destino cósmico representado pelo caminho que o ser percorre na grande viagem de sua evolução, que vai do A ao S. Não se pode entender um fenômeno observando apenas isolado no seu estado presente,
Mas é necessário conhecê-lo também no seu transformismo, e no tempo adequado. As qualidades que cada um leva consigo impressas na sua personalidade, representam os instrumentos com os quais ele terá de realizar o trabalho de sua nova vida, como continuação do trabalho das precedentes. Assim a psicanálise, através da leitura do subconsciente, estudando as características mais espontâneas do indivíduo, pode chegar a uma psicossíntese, que revele qual é a direção que ele tomou no trabalho de construção de sua personalidade. Apesar de que todos se movimentam ao longo do mesmo grande caminho da evolução, o de cada um é diferente do dos outros. Porque a evolução leva ao aperfeiçoamento e à especialização não para afastar os indivíduos uns dos outros, mas para depois juntá-los em unidades coletivas, em que eles cooperam como elementos complementares. É lógico que a tendência da evolução seja de atingir o estado orgânico, porque o ponto final dela é o S, que é uma unidade orgânica. Sem conhecer tudo isto não é possível orientar-nos no caminho e dirigir inteligentemente a nossa vida no seu trabalho mais importante, que é o da construção do eu. A vida vai sempre mudando, em todo momento apresentando a cada um problemas novos a resolver, novas experiências a realizar, novas lições a aprender. Cada um evolui com os recursos que possui, de modo diferente. A sabedoria para se dirigir com conhecimento tem que ser adquirida duramente com esforço próprio. O ponto de partida é a ignorância do as, da qual se procura sair por tentativas, movido pela conquista do desconhecido. Mas a tentativa leva ao erro, o erro leva à dor, que nos ensina, repetindo-se até nós aprendermos. Este trabalho, que parece uma condenação, a de ter de aprender tudo à própria custa, é justo porque é consequência da revolta e da queda. E é lógico que o destino bata nos pontos mais fracos da personalidade, os mais desprovidos de experiência e conhecimento, onde mais domina a ignorância, e, por conseguinte, o erro e a dor. Assim pela dor, a personalidade se enriquece de sabedoria, o ponto fraco se fortalece, se afasta a dor, consequência do erro. A psicanálise tem que descobrir quais são esses pontos onde somos mais vulneráveis, contra os quais se encarniça o destino, porque neles está o desvio que a lei quer endireitar. Desse trabalho ninguém pode sair, queira ele subir, queira ele descer. Na vida, qualquer que seja o caminho escolhido, há pão duro a roer para todos. Há quem saia dela adiantado, há quem saia atrasado. É a psicanálise que pertence à tarefa de dirigir este trabalho, orientando as consciências de forma científica, positiva, inteligente. O transformismo que, saindo do estado de as, tende a levar tudo ao estado de S, constitui a grande corrente da evolução que arrasta todos os seres, porque dentro dela tudo o que existe está imerso. O indivíduo só possui dentro dela uma relativa liberdade de oscilação devido aos seus impulsos particulares. Mas o que domina acima de tudo todos os seres é a vontade da lei, que dos destroços do as quer reconstruir o S. É esta vontade que, com a dor, reconduz o ser ao caminho certo, todas as vezes que ele se afasta. É lógico que cada violação da lei produza nela como que uma ferida que se repercute no eu. É fatal que cada inversão de rota do ser no caminho evolutivo gere para ele uma correspondente inversão de valores, de modo que o positivo se torna negativo, alegria, qualidade do S, se torna dor, qualidade do as. Assim, de uma cão em excesso nasce uma reação em forma de carência. É lógico que qualquer violação da lei, como na primeira revolta, volte a gerar as qualidades do as. Como cada esforço para realizar a vontade da lei tende a gerar as qualidades do S. Ora, a psicanálise deveria conhecer a técnica dessas compensações, para descobrir hoje que, onde há uma carência, qual foi no passado o excesso que a gerou, se hoje há um sofrimento, qual foi o gozo ilegítimo que o produziu. Só assim é possível fazer um tratamento das doenças da alma, tarefa de ética e religião,
que pertence a uma psicanálise mais evoluída. O melhor resultado que a ciência pode atingir é o de diminuir a dor, aumentando o bem-estar. Então a tarefa da psicanálise no estudo da personalidade é de descobrir quais nestas são os pontos fracos por carência de positividade, por ter o indivíduo trabalhado às avessas, em descida, em favor da negatividade ou e é de fortalecer esses pontos com injeções de positividade, endireitando o caminho errado do ser, na direção da vontade da lei, isto é, para o tal psicanálise, conhecendo como já explicamos, a técnica da construção da personalidade, poderá intervir na direção deste importantíssimo processo, agora abandonado à ignorância do indivíduo. Trata-se de canalizar, sem doloroso desperdício de forças, os seus esforços, para atingir o maior resultado útil possível. Trata-se de acompanhar com inteligência a vontade de salvação da lei, para se aproximar o mais possível, na forma mais rápida e com o menor trabalho, do esse, realizando a evolução. Trata-se de dar à vida uma orientação racional, entendendo cada um o seu destino e o significado dos acontecimentos que ele contém. O problema fundamental para atingir a nossa felicidade, que mais nos interessa, é o de saber dirigir a nossa escolha, da qual depois tudo depende, e de saber intervir no terreno das causas, no momento da semeadura e da formação de um destino, no ato do lançamento das forças, porque disto depende o que depois não pode ser senão automático desenvolvimento da trajetória estabelecida pelo primeiro impulso. Hoje só existe o médico do nosso organismo animal. O psicanalista do futuro será o médico do nosso organismo espiritual, da saúde do qual depende o bem-estar do corpo. Mas para chegar a isto, é preciso entender como nasce e se desenvolve um destino, conhecer a técnica desse fenômeno para intervir nele, introduzindo novos impulsos corretivos, quando o caminho iniciado estiver errado. Como faz o médico do homem no plano físico, assim o médico do espírito, depois de um exame, através da leitura do subconsciente, da estrutura da personalidade do indivíduo, para estabelecer uma psicodiagnose do caso, deveria tratar o organismo psíquico, fortalecendo-o nos pontos fracos, medicando nos pontos doentes, compensando carências, corrigindo complexos, endireitando hábitos errados, controlando a conduta e estabelecendo um regime saudável. Isto significa ter sobretudo de educar, penetrando no terreno da ética, mas praticando outra, diferente da atual, empírico produto do subconsciente como já explicamos, outra ética, científica, positiva, racional, demonstrada. Os remédios não se encontrarão nas farmácias, porque para doenças psíquicas são necessários medicamentos psíquicos. Elementos fundamentais da psicodiagnose serão: 1. Estabelecer qual é o nível evolutivo do indivíduo, porque disto depende a lei biológica a qual está sujeita a sua vida. A medicina, para tratar um evoluído, é bem diferente daquela que é necessária para tratar um evoluído. 2. Estabelecer perante que tipo de indivíduo o psicanalista se encontra, qual foi o caminho específico que aquele ser escolheu na sua evolução, isto é, o tipo de sua especialização, para individualizar claramente a sua personalidade. 3. Estabelecer qual é o tipo e o percurso do destino do indivíduo, estudando o processo da construção de sua personalidade na estratificação que revela o crescimento do eu. 4. Observando os produtos do subconsciente, estabelecer qual é a natureza dos impulsos instintivos que hoje dele emergem como retorno do passado, para assim chegar a conhecer de que tipo e série de experiências o estado presente é a consequência. Será deste modo possível descobrir quais foram as causas que nos escapam no passado, o conhecimento das quais nos é necessário para tratar os efeitos que agora temos de enfrentar. Só assim será possível chegar a conhecer qual foi a primeira longínqua origem de nossa atual forma mental, nos seus pontos torcidos e doentes, que são os complexos,
E com isso poderá ser encontrado o antídoto corretivo do mal, isto é, o tipo de tratamento psíquico anticomplexo, adaptado àquele caso particular. Nessas pesquisas, muito fica confiado às capacidades de penetração intuitiva individuais, das quais dependem os resultados. Mas, pelo fato de que, na prática, elas nem sempre existem, seria necessário oferecer ao psicanalista uma técnica de pesquisa já feita, que qualquer pessoa possa usar, mecanicamente, como um aparelho que funcione nas mãos de todos. Mas isto aqui não é possível fazer limitar-nos-emos, então, a estabelecer os princípios gerais orientadores. Porque o passado ressurge e volta em nós, determinando o nosso destino atual. Como, com a nossa livre escolha, podemos criar um destino e como pode ele ser fatal? Já vimos que o fato do passado ressuscitar das suas cinzas é devido à tendência do primeiro impulso a continuar na mesma direção em que foi lançado. Eis as suas características. 1. Trata-se de uma força de tipo espiritual. 2. Trata-se de uma força que, uma vez lançada pelo seu impulso de origem, se tornou autônoma, como um indivíduo independente, que pela sua vontade quer atingir o seu objetivo. 3. Essa força faz parte do feixe de forças que constituem a personalidade do indivíduo, e dentro desta continua movimentando-se, de modo que ele lhe obedece instintivamente, julgando obedecer a si mesmo, porque ela faz parte dele, a vontade dela é vontade dele. O resultado é que o indivíduo pensa e age, como quer essa força que se tornou parte integrante da sua personalidade. E é assim que o ser, imaginando realizar a sua vontade, fica amarrado à necessidade de realizar essa outra vontade, que agora o domina. Eis como surgiu o conceito de fatalidade do destino. Poder-se-ia dizer que o nosso passado nos escraviza, porque lança-o numa dada direção, assim congelando em determinismo nosso livre-arbítrio, até que, em novas vidas, consigamos libertar-nos da escravidão desse determinismo. O destino é fatal no sentido de que, nós somos no presente, como nos construímos no passado. Neste, foi por nós construído o nosso mundo interior, conforme o qual percebemos, entendemos e julgamos o que nos chega de fora e contra ele reagimos. E o nosso de hoje é consequência fatal do nosso eu do passado. Este continua funcionando em nós, criando imagens que nos impressionam, miragens que nos convidam e atraem, impulsos que nos empurram numa dada direção, desejos que reclamam e exigem satisfação, de modo que mais cedo ou mais tarde o indivíduo acaba sendo arrastado. Eis como o passado ressurge e volta em nós, determinando o nosso destino atual. Esta junção do passado com o presente e o futuro é imposta pela necessidade de manter a continuidade do processo evolutivo, que sem ela acabaria despedaçado em inúmeros fragmentos desconexos, perdendo assim a sua unidade de fenômeno único que, tudo abrangendo, vai do A ao S. O ser, no momento que está constrangido a obedecer ao seu destino, obedece a si mesmo. Mas se trata de um si mesmo que é um eu antigo, superado, diferente do atual, cuja vontade pode hoje ser bem diferente da daquele outro eu, que representa a coisa velha, obsoleta, atrasada, que é bom abandonar, porque a evolução tem preço e impulsiona para a frente. Pode assim surgir luta entre duas posições evolutivas dentro do mesmo indivíduo que as contém. De um lado a sabedoria do instinto bem comprovado e confirmada por longa experiência, profundamente arraigada nos alicerces da vida, sabedoria encarregada de defendê-la, garantindo-lhe a continuação. De outro lado, a sabedoria do homem consciente, conquista nova que se coloca acima do instinto, destinada não a conservar o passado, mas a explorar o futuro. Tudo isto corresponde a duas finalidades fundamentais que a vida quer atingir, a conservação do passado e a conquista do futuro. A luta é entre essas duas exigências opostas. É a luta entre a matéria e o espírito, o involuído e o evoluído, a fera e o anjo.
São dois impulsos da vida, que podem tomar forma de duas personalidades diversas dentro do mesmo indivíduo como se ele tivesse uma dupla personalidade. Isto se revela na luta consigo mesmo, que se encontra nos indivíduos em fase de transformação evolutiva, que os leva do nível da animalidade ao da espiritualidade, chocando-se uma contra a outra, até a segunda vencer, superando a primeira. É assim que o novo se substitui ao velho. Criam-se instintos superiores que tomam o lugar dos inferiores. A nossa personalidade é constituída por tudo o que herdamos do passado, que foi vivido com a nossa experiência, lançado e confirmado por longa repetição, de modo que agora volta como uma inabalável vontade de se continuar realizando na mesma direção, e resistindo a toda tentativa de desvio. Eis o mundo imenso que o impulso ascensional da evolução quer e deve transformar. Quanto pior tenha sido o nosso passado, tanto maior é o peso da carga que temos de trazer às costas, que nos paralisa no caminho da subida. As forças que uma vez movimentamos, agora nos acompanham, ajudando ou perseguindo, como pessoas vivas. Determinando os movimentos do indivíduo, acabam colocando nas posições que elas querem, produzindo as circunstâncias e os acontecimentos, atraindo as pessoas mais adaptadas, para que o destino, que daquelas forças deriva, se realize. Podemos, assim, compreender como tudo depende de nós, do que fizemos e merecemos no passado e do que por conseguinte fazemos no presente. O ambiente é o mar onde todos estamos e onde cada um, entre as coisas que encontra, escolha aquelas que prefere conforme seu temperamento. Assim cada um com as suas qualidades do passado, coloca-se na posição que lhe pertence. Agora podemos compreender como a primeira causa do que nos acontece se encontra antes de tudo dentro de nós. Seria suprema injustiça de Deus que aos outros fosse entregue o poder de nos infligir um destino por nós não merecido. Se aos outros fosse dado o arbítrio de modificar o nosso destino à vontade, eles poderiam alterar o caminho da evolução, destruindo a responsabilidade do indivíduo e a justiça de Deus. Quando um indivíduo possui certas predisposições, por se ter construído com dadas qualidades, é fatal que mais cedo ou mais tarde, entre as inúmeras forças com as quais ele na vida terá de se encontrar acabem funcionando aquelas que serão atraídas por afinidade, ou que pela lei serão impulsionadas a compensar os pontos negativos de carência reequilibrando o desequilíbrio que esta representa. A função da psicanálise deveria ser a de estabelecer uma psicodiagnose baseada nestes princípios, lendo no subconsciente do indivíduo o que este nele escreveu no seu passado. Uma vez conhecidos os impulsos na sua origem, será possível observar como eles se desenvolveram até o presente, no qual aqueles impulsos se estão realizando. Será deste modo possível estabelecer qual tipo de destino, o seu conteúdo e linha de desenvolvimento, no caso particular do indivíduo que estamos estudando. Aqui começa pelo psicanalista a função corretiva do passado, no ponto onde houve erros. O tratamento é psicológico e moral, a receita dos remédios está escrita na lei, e o médico tem que se tornar intérprete dela para ajudar o paciente a entendê-la e aplicá-la, ensinando-lhe a arte da obediência inteligente que, evitando resistência do indivíduo, evita atritos, choques com a lei, para que o ser não seja atingido em cheio pelo seu duro método, que é o de corrigir pela dor. Aqui começa a parte mais importante do trabalho do psicanalista. Uma vez que ele descobriu o fio condutor do destino do indivíduo em exame, a sua função é a de orientar esse destino, dirigindo, conforme sua natureza e os elementos que contém, para um futuro melhor, onde, por lógicos corretivos de conduta, erros, complexos e sofrimentos sejam eliminados. O princípio geral é que o paciente deve ser orientado para que o seu caminho se desenvolva na direção do S, que representa o bem, a felicidade, Deus. Psicanálise profundamente moral e religiosa, ligada aos princípios de ética, que de propósito explicamos neste mesmo volume,
como premissa indispensável ao estudo da psicanálise. Explicamos também a estrutura da personalidade e a técnica da sua construção, porque a função maior do psicanalista, depois de ter descoberto no indivíduo qual é essa estrutura, e de guiar aquela construção, para que ela se realize da melhor forma para o bem e a felicidade dos homens de boa vontade. No futuro, o objetivo da ciência não será o de criar armas destruidoras de vidas, assim como o das religiões não será o de perseguir pecadores, mas será o de atingir, com uma conduta sábia e inteligente, o que é mais útil e que por isso todos entendem, isto é, a sua própria felicidade. A tarefa da psicanálise é a de construir destinos sadios e felizes, dando saúde às almas, curando as doentes, fortalecendo as fracas, sanando feridas, tudo isto no terreno do espírito, como o médico do corpo faz no terreno da vida física. Hoje só existe o segundo médico. Mas no futuro os dois médicos trabalharão lado a lado, juntando as suas duas sabedorias numa só. Para chegar a uma só diagnose, a um só tratamento físico-psíquico, a uma síntese clínica que ao mesmo tempo abrangerá corpo e alma. Numa inscindível unidade, como de fato é o ser humano. É lógico que o tratamento e a direção dependem do tipo do indivíduo e do seu grau de adiantamento no caminho evolutivo. Erros e sofrimentos, experiências, éticas e as leis que dirigem a vida são diferentes conforme o plano biológico na qual existe o indivíduo. O psicanalista tanto pode encontrar um primitivo, tipo animal, quanto um super-homem, e entre estes dois extremos uma vasta série de tipos intermediários. O que vale para um, não é adaptado para o outro. O psicanalista tem que conhecer e acompanhar o desenvolvimento da vida e das suas leis, adaptando a sua ação a esta transformação do ser, que tudo muda de um nível a outro. Neste processo, o conteúdo do subconsciente vai se cada vez mais enriquecendo e dilatando, até que, ao invés de uma vida regida por poucos instintos elementares, contém uma concepção tão vasta da existência, que ela é realizada em função do universo. O conteúdo do subconsciente da atual maioria humana o prova o cinema, o tipo de crônicas nos jornais, de romances mais difundidos, dos quais o público mais gosta. Basta falar de crimes, processos policiais, roubos, sexo, na forma inferior de violência e vício, que muitos se interessam. O que se encontra no fundo da alma humana é a lembrança da recente experiência da fera. Tudo isto revela quais são os instintos ainda dominantes, que com tais meios procuram desabafar com a fantasia, agora que as leis de um mundo mais civilizado proíbem que tais impulsos se concretizem nos fatos. Assim, a mente se satisfaz com tais substitutos, que revelam sua natureza, sempre pronta, porém, a se satisfazer com fatos, logo que desaparece o freio da ordem, disciplina mantida com a força. Para calcular os efeitos do que ele encontra escrito no subconsciente, o psicanalista tem que aplicar os princípios de equilíbrio e compensação, que estão escritos na lei. Ele terá de observar as forças que a personalidade do indivíduo contém, as qualidades e o poder delas, quais as forças de bem a favor, quais as de mal, contra. Trata-se de um verdadeiro exame de consciência, que o paciente tem de fazer perante a lei, enquanto se está confessando com o psicanalista. Tudo tem que vir à superfície, da profundeza da alma, calculando débitos e créditos perante a justiça de Deus. Os momentos sucessivos do exame psicanalítico, como melhor veremos no capítulo 9, são: exame de consciência, confissão da parte do paciente, interpretação da confissão e dos sintomas psíquicos, leitura no seu subconsciente, definição da estrutura de sua personalidade, das correções necessárias conforme a linha de seu destino, da parte do médico. Arrependimento, vontade de praticar as mudanças necessárias para endireitar o passado, onde esteve errado, realizar tudo isto de verdade, da parte do paciente.
Tudo em forma de estreita colaboração entre os dois, unidos por um liame de sinceridade, confiança, inteligente compreensão e vontade de fazer o bem. Pode haver micróbios patogênicos também no ambiente psíquico, e às vezes pode ser necessário esterilizar tal ambiente.